Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Do 1 ao 6 vai falar sobre um homem com a mão ressequida, a mão atrofiada. Do 7 ao 12 vai falar que Jesus cura muitas pessoas à beira do mar. Do 13 ao 18 vai falar sobre os discípulos, escolhidos por Jesus. Do 20 ao 30 vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo dos escribas, E do 31 ao 35 vai falar sobre a família de Jesus, amém? Todas essas passagens, todas elas, ou melhor, só do 7 ao 12 que não. O resto do 1 ao 6 e do 13 ao 35 estão dos evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas e Marcos. Então, algumas coisas que a gente comentar aqui, vocês já vão ter visto, mas isso vai massificar mais ainda no seu coração e vão ver ainda em Lucas e assim sucessivamente. Amém? Então vamos lá, o primeiro ponto, um homem com a mão atrofiada, como a gente viu em Mateus, Aí em Mateus 12 a gente viu sobre isso. Então, meu irmão, como eu estou sempre enfatizando, repetitivo mesmo, mas para vocês entenderem, então analisa mesmo esse milagre no contexto que se colocando no lugar da pessoa. Como eu falei, naquela sociedade, 99% dos trabalhos era braçal, então necessitava de uma mão, e alguém com a mão machucada, igual ele estava ali, e ele não conseguia operar um serviço. E com certeza ele era alguém desempregado, alguém que passava por necessidade, talvez era casado, talvez tinha filhos, uma família. Então isso tudo está por trás das curas, não é propriamente uma cura. E aí Jesus vai curar o rapaz aqui e os fariseus achou ruim porque ele está curando no sábado, porque igual eu falei, o sábado é algo bom, feito por um homem, mas eles criaram regras, preceitos humanos e tornaram o sábado um fardo. E é isso que muitos falsos mestres fazem, ele transforma algo bom que Deus deu pra gente. Então eu não vou entrar no mérito aqui, mas tem muitas coisas boas, mandamentos. Nós temos que fazer isso, nós temos que ter uma vida em cima disso. Mas os falsos mestres, que quer subjugar as pessoas, eles tornam esse algo maravilhoso em algo ruim, em algo que você não tem prazer de fazer, em algo que você faz só por obrigação e não por amor. Entendeu? Então a gente tem que entender isso e tomar cuidado com isso. Amém? Então os fariseus, eles dão mais valor aos rituais do que à vida humana. Os fariseus dão mais valor à aparência propriamente do que à verdade, do que tem que ser feito. Eles dão mais valor para um animal do que um ser humano. Eles não está escrito aqui em Marcos, mas em Mateus está. Jesus falou, e se cair alguém, um animal seu, você vai ajudar ele? Ou vai deixar ele no buraco e só no domingo que você vai pegar? Não, vai ajudar. Então, quando é algo monetário, eles fazem, mas se for fazer o bem, eles não fazem. Então ele transformou o sábado num verdadeiro terror. E muitas pessoas estão transformando as coisas que a gente tem que fazer na disciplina cristã em um terror. Tome cuidado para você não ser induzido por esses falsos líderes e para você também não ser
essa pessoa que subjuga as pessoas que bordam fardos pesados e difíceis de carregar. E para Jesus, quanto vale uma vida para Jesus? Uma vida para Jesus vale mais do que o legalismo religioso. Uma vida para Jesus vale mais do que bens materiais. Uma vida para Jesus vale mais do que essa própria vida, porque Ele entregou essa vida em nosso lugar. Entregou a sua vida para a gente viver. Ele pagou o preço dos nossos pecados com a sua vida. Amém? Então esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração, esse é o coração de Deus. E mediante isso, essa cura, essa contestação, essa religiosidade, tudo isso nesses versículos, isso gerou uma revolta dos fariseus entre os herodianos, que conspiraram para matar ele. A gente entende aqui que quando a pessoa quer fazer o mal, eles se unem para fazer o mal. Herodianos e fariseus, eles não se davam, meus irmãos. Mas se era para fazer o mal, então eles se uniam. Olha como que são as coisas. Olha como que é sério. Amém? Glória a Deus. E então ele foi curado. Jesus abençoou, igual eu falei, não só ele, mas toda a sua casa, toda essa família se alegrou junto com ele. Jesus transformou uma casa, uma comunidade, uma família. Esse é o nosso Deus, esse Deus maravilhoso. Amém. E aqui ele se retirou, seus discípulos, né? Seguindo para Galiléia, e uma grande multidão veio com ele, porque as multidões ficavam maravilhadas com sua autoridade para pregar, com seus prodígios, milagres. E ali ele curou muitos, ali ele expulsou muitos demônios. Esse é uma das facetas do ministério de Jesus. Amém? E aqui do 13 ao 18 vai falar sobre a escolha, né, dos discípulos, as suas soberanas discípulos. Ele escolheu segundo a vontade do Pai, segundo não propriamente, como que eu posso falar, pelos nossos méritos, e sim por quem nós somos. Então ele não te escolhe porque você é alguma coisa, mas apesar de ser alguma coisa. Em Lucas 6, que também é paralelo a essa passagem, vai falar que ele orou uma noite toda, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo soberano. Ele teve esse trabalho de orar para tomar uma decisão acertada. E quem somos nós para não orar, meu irmão? Como que se o próprio Deus, ele estando em carne, ele orou para tomar uma decisão? Porque você acha que a gente tem que viver uma vida sem oração? Não existe a gente viver uma vida sem oração, meus irmãos. Oração é o nosso combustível, oração é um momento de intimidade, oração é um momento de discernimento, oração vai clarear muitas coisas nas nossas vidas. Um direcionamento, você que é um empresário, você que é alguém que trabalha no ministério, você que é alguém que é um pai, que é uma mãe, que é um profissional, a oração vai te direcionar em tudo. Então, ore, meu irmão. Não existe cristianismo sem oração. Você não pode pensar que a gente consegue viver sem oração, não. A gente tem que estar todos os dias conectado com o Pai. Como a gente viu lá em Mateus 5, né? Tem uma maneira correta de orar, é uma motivação correta. Jesus nos deu uma fórmula, né? Um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. E não é por muito falar, mas
com a sinceridade do coração, o quebrantamento do coração. Amém? Então ele escolheu, ele designou, ele deu autoridade para expelir demônios. Aqui vai falar do nome de cada um e lá em Mateus, né, eu falei cada um aqui, e se você não acompanhou, vai lá em Mateus 10, no áudio de Mateus 10. Eu não vou falar aqui cada um exatamente o que eles viviam, o que eles faziam, mas é só enfatizando que era um grupo heterogêneo, diferente, cada um tinha uma característica. Simão, o Zelote, era extrema esquerda, extrema mesmo, e o Mateus era extrema direita. Então se Jesus viesse hoje, só para você ter uma noção, a base ia chamar o Lula e o Bolsonaro para o mesmo grupo, entendeu? Então era um queria matar todo mundo, o outro era inconstante, o outro era explosivo. Então era só gente difícil de lidar que ele chamou. Então a gente aprende que ele não chama por causa do nosso mérito, mas apesar do nosso mérito. E a gente como líder, a gente como servo de Deus que vai ajudar pessoas, a gente não tem que escolher as pessoas, fazer exceção de pessoas por causa dos talentos, por causa das virtudes dela, não. Mas apesar disso tudo, e todos esses homens problemáticos, diferentes, eles viveram em unidade, eles foram transformados por Deus. Então ele pode nos transformar também. Amém? Glória a Deus. E aqui do 20 vai falar sobre o blasfêmia do Espírito Santo. E o que é blasfêmia do Espírito Santo, meu irmão? É você atribuir, simplesmente, atribuir o poder de Deus, o poder de Jesus, o poder do próprio Espírito Santo a Satanás. Você falar que Satanás que fez aquilo. Foi Satanás que morreu na cruz. Foi Satanás que curou alguém. Foi Satanás que vai nos salvar. É isso. É isso que é o blasfêmia do Espírito Santo. Não é uma mera incredulidade. Não é os pecados contra o Espírito Santo, de apagar o Espírito Santo, de resistir ao Espírito Santo. Não é propriamente a negação da divindade do Espírito Santo, mesmo que isso seja um erro, um pecado. Mas não é esse pecado imperdoável. Não é uma apostasia, não. É uma cegueira de tal ponto que você acha que Deus está operando por diabo. Colocar o diabo acima de Deus. E uma pessoa que coloca o diabo acima de Deus não tem como ser salvo por Deus. Não tem como ser perdoado por Deus. Amém? Basicamente é isso. Por isso que é um pecado imperdoável. Entendeu? Então, no 31 aqui, o 35 vai falar sobre a família de Deus. Vai falar sobre a família de Deus e ele aqui não está diminuindo a sua mãe, os seus irmãos, por conta que lá na cruz você vai ver, eu acho que em João, se eu não me engano, ele estava preocupado ali com a mãe dele, falou para João cuidar dela e tal. Então ele não está excluindo a família materna dele, biológica, mas ele está falando que a família de Deus, do reino, está acima. Estar acima não significa que você vai, deixa eu explicar bem, que você vai deixar sua mãe para ficar comigo, que sou seu líder, que sou seu amigo em Cristo, que prego para você, que ensino você. Isso não significa isso. E sim, que se necessário for, igual em várias passagens ele fala sobre isso, que não vem trazer, pai vem trazer espada na família, que quem ama o pai, a mãe mais do que a ele não é digno dele. E quando o cara queria enterrar os pais para depois seguir a Jesus, Jesus falou, não, me segue agora. É isso, a família sua não pode ser um contraponto para o reino. O reino está acima. Não significa que você vai deixar sua família, você vai pregar sua família, você vai cuidar da sua família, mas o reino sempre vai estar acima de tudo. De tudo. O reino é em primeiro lugar. Jesus, meu irmão, ele nunca chamou a gente para... Ele nunca pediu para ser o único. Ele pediu para ser o primeiro. Então o primeiro do seu coração tem que ser Jesus.
e posteriormente o próximo. Os 2 mandamentos é isso, amar o Senhor e depois o próximo. Se ele pedisse que fosse o único, não teria como você amar o próximo. Mas não, ele quer ser o primeiro e tem que ser o primeiro. Você ama ele primeiro, se consagra ele primeiro, tem um tempo de intimidade com ele primeiro, ouve dele através da sua palavra dele primeiro, e depois você vai amar o seu irmão, vai amar seus familiares, entendeu? Então ele é o primeiro, o único, digo, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Isso aí é óbvio, mas ele não é o único da sua vida que você vai ficar 24 horas num quarto orando ou estudando e não vai ver e não vai conversar com as pessoas. Não, o evangelho se cumpre no outro. Então por isso que Jesus dá esses 2 mandamentos: amar ele, depois o próximo. Então ele tem que ser o primeiro. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas, e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.